Saudações a todos, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou trazer um assunto de forma metafórica, tá? Hoje eu vou trazer uma parábola aí sobre a mariposa e o vagalume, tá? De uma forma um pouco lúdica, vou trazer um ensinamento usando estes dois exemplos, tá? Durante uma conversa que eu tive com meu pai, veio para mim, né, a imagem, né, da mariposa, né, na qual meu pai comentou comigo, né, e eu me lembrei do vagalume, tá? Então, essa inspiração, essa intuição veio depois que eu conversei com meu pai, né? Meu pai, ele trouxe, né, um ensinamento sobre a mariposa e eu vou complementar usando também o ensinamento do vagalume, né? Nós sabemos que a mariposa, ela busca a luz, né? Ou seja, ela representa tudo aquilo que nós, seres humanos, fazemos no que diz respeito, né, a nossa caminhada espiritual, né? Estamos, né, sempre em busca de luz, né? A mariposa, ou a famosa bruxinha, né? Aqueles insetos pequenininhos, né? Insetos pequenos, pequeninos, enfim. Tanto os insetos pequenos, como os mosquitinhos, mosquitos, as bruxinhas, né? Ou as mariposas, eles buscam a luz, né? Assim também como os cupins, ou aleluias, né? Eles buscam a luz. E no meio desta busca pela luz, muitos acabam, então, morrendo, né? Muitos acabam se queimando, né? Muitos acabam não suportando o calor da luz, acabam, então, morrendo, né? Enfim, é um ensinamento interessante porque muitos de nós que estamos em busca de luz, né? Às vezes a luz pode nos ofuscar, né? E se nós não estivermos preparados, né, a luz ela pode nos cegar, né? E a energia, né, que provém dessa luz, né, ela só será suportada àqueles que têm condições, né? Porque muitos ainda, né, não têm condições de suportar tanta luz, tá? Então vai depender do grau evolutivo espiritual de cada um, né? Existem aqueles que suportam um determinado grau ou uma porcentagem, né, de luz, né? Assim como existem aqueles que também conseguem suportar, né, uma porcentagem, né, ou uma potência de amor, né? Seja de luz, de amor, existem aqueles que conseguem suportar uma porcentagem maior ou menor, né? Então, assim como as mariposas, nós, né, estamos em busca dessa luz, tá? Muitos, né, muitos, como as mariposas, vão em busca de uma luz externa, né? Então, a mariposa, ela vai de encontro com a luz, que é uma luz externa, né? É uma fonte de luz, né? E muitas são as pessoas que buscam esta luz externa, né? As pessoas como as mariposas buscam esta fonte de luz externa, né? De várias fontes. Podemos citar as religiões, né? Então existem muitas religiões, existem muitos líderes espirituais, né? E as pessoas vão em busca desta luz,
externa, né, encontradas, né, encontrada, né, nestas pessoas, líderes ou religiões, né? Mas nós não precisamos, por exemplo, ir em busca de uma luz externa, porque nós temos a nossa própria luz, né? Já que Deus, o Criador, né, Pai, Mãe, a fonte divina, o Todo-Poderoso, está em nós, né? Como Jesus nos ensinou, né? Vós sois deuses. Deus está em nós, nós estamos em Deus. Então, nós temos luz própria, assim como um vagalume, né? O vagalume consegue manifestar a sua própria luz, né? Que possamos ser como os vagalumes, né? Que possamos manifestar a nossa própria luz, né? Esta luz própria que o vagalume se manifesta, né? É um sinal de que nós também podemos manifestar a nossa própria luz, né? Numa porcentagem, numa potência maior ou menor, mas nós conseguimos, assim como os vagalumes, manifestar a nossa própria luz, iluminando o meio, né? Tal como vários vagalumes juntos, iluminando aquele meio ambiente, né? No meio da escuridão. Então, nós podemos ser como as mariposas ou como os vagalumes, né? Nós podemos ir em busca de uma luz externa ou manifestar a nossa própria luz, né? São escolhas, certo? São escolhas, mas nós temos luz própria, basta que nós acreditemos nisto, basta que nós nos esforcemos para manifestar a nossa própria luz, tá? Como muitos mestres já ensinaram, né? Manifeste, né? Seja a sua própria luz. Não há necessidade de você procurar ou buscar a luz de uma outra pessoa, né? Mas você pode ser a sua própria luz, né? Mas com certeza não nos esqueçamos que existem, né, espíritos de luz, né, espíritos iluminados que podem oferecer a sua luz, né, em nosso benefício, e nós podemos sim, né, receber esta luz destes espíritos de luz, né, porque eles estão expressando a sua própria luz interna, e essa luz interna vem de Deus. Então, nós podemos nos beneficiar também da ajuda, do auxílio destes outros irmãos de luz que oferecem sua luz, porque esta luz que vem de dentro deles vem de Deus, assim como a nossa luz interna, a nossa própria luz, também vem de Deus, né? E nós podemos diferenciar certas condições, né? Porque a mariposa, ela não consegue manifestar a sua própria luz como o vagalume consegue. E vocês veem que o vagalume, ora ele consegue manifestar a sua luz, ora ele não consegue, né? Então, que possamos ser como o sol, brilhando sempre, né? Porque a mariposa não consegue manifestar a sua luz como o vagalume, então ela vai em busca de uma luz externa. E nesta busca, ela acaba morrendo pelo contato ali com a luz, né? Não suportando, né, o calor, né, a potência ali de energia de luz ali, né, como eu disse para vocês, né, dependendo da evolução de cada um, né,
a luz, ela pode ofuscar ou não. Então, muitos vão suportar, vão aguentar uma potência, uma porcentagem de luz. Vai depender da evolução espiritual de cada um, né? Muita luz pode cegar aquele que não está preparado. Assim como uma energia muito potente pode, inclusive, afetar um espírito. Tá? Existem, por exemplo, certas localizações no universo que emanam muito poder, muita luz, como o universo central, Ravonna, a Ilha do Paraíso, e nem todos os espíritos têm a permissão, né, de adentrar certas localizações, tá? Isto porque nem todos os espíritos suportariam, né, aguentariam a potência de luz, de amor e de energia. Então, por exemplo, dependendo da condição espiritual de um ser, né, aquela potência, aquela força, aquela energia, ela poderia dizimar, desintegrar, né, um espírito ou um corpo físico. Né? Então, dependendo do nível espiritual, da condição evolutiva daquele espírito, aquela energia, aquela potência de luz ou de amor, né, poderia então prejudicar o espírito. E dependendo da potência de luz, de amor, aquela energia ela poderia sim desintegrar o espírito ou o corpo físico, porque o espírito ele precisa ter condições de suportar aquela potência de luz e de amor. Tá? Então tudo depende da evolução espiritual a qual aquele ser se encontra, porque existem espíritos que já atingiram um nível evolutivo elevado, né, e que suportam, né, entrar em certos lugares do universo infinito e visitar certas localizações sem serem afetados, né? Como, por exemplo, né, o universo central, conhecido como Ravonna ou Ilha do Paraíso. Né? Somente conseguem entrar no universo central, somente têm a permissão e autorização e conseguem acessar ou entrar neste universo central os espíritos mais evoluídos ou preparados com condições dentro destes superuniversos que ficam no entorno, ao redor, né? Porque outros espíritos não suportariam, não aguentariam, já que o universo central emana e irradia uma potência de luz e de amor muito grande. E outros espíritos menos evoluídos não suportariam. Se tentassem se aproximar, poderiam facilmente ser desintegrados ou dizimados. Tal o poder que emana deste universo central. Então, muita luz pode ser benéfico para aqueles espíritos que já são mais evoluídos. E muita luz para alguns espíritos menos evoluídos já pode prejudicar, afetar devido à condição destes espíritos. Né? Muito amor, muita luz para um espírito que ainda não está preparado seria algo demais, seria algo que poderia afetar ou prejudicar aquele espírito. Ou seja,
Deus não sacrifica nenhuma consciência. Deus faz tudo com ordem e decência. Né? Deus faz tudo com ordem e decência. Deus não sacrifica consciência nenhuma. Então, aquela potência de luz e de amor será mensurada, graduada, calculada de forma exata para aqueles espíritos que precisam receber luz, amor, a fim de que possam despertar espiritualmente, expandir suas consciências. Então Deus faz tudo com perfeição. Aqueles espíritos menos evoluídos, que precisam de luz e de amor, receberão numa potência, numa porcentagem que não os prejudicaria. Então, em doses homeopáticas, estes espíritos menos evoluídos vão receber em uma porcentagem, em uma potência graduada e mensurada, aquela quantidade de luz e de amor a qual eles estão preparados para receber e a qual os auxiliará, os ajudará em sua caminhada, porque como tudo deve ser feito de forma exata, né? Sem prejudicar, em doses homeopáticas, o espírito precisa adquirir uma condição, uma capacidade de receber aquilo que ele precisa para continuar caminhando. Tá? Já os espíritos mais evoluídos, mais iluminados, vão receber numa potência maior, numa porcentagem maior, aquela quantidade de luz, de amor, de energia, porque isso não os prejudicaria. Né? Basta, por exemplo, vocês observarem que se nós ficarmos, se nós permanecermos durante muito tempo em um ambiente escuro, sem luz, nós não conseguiremos, por exemplo, abrir nossos olhos assim que sairmos deste ambiente escuro, porque a luz, ela machucaria os olhos e seria, assim, algo muito forte. Então, imagine aqueles seres que vivem nas cavernas em um ambiente totalmente escuro e que, quando tentam, por exemplo, sair deste ambiente totalmente escuro, não conseguem porque a luz do sol, né, a luz do ambiente, machucaria, afetaria os olhos e, não suportando, eles acabam retornando àquele ambiente escuro. Então, eles precisam, aos poucos, se acostumando com aquele ambiente mais claro. Se eles saírem do ambiente escuro, totalmente escuro, isento de luz, e forem para um ambiente mais claro, como a luz do dia, se eles forem de forma assim rápida, eles poderiam então sentir, né, a força da luz e isso os afetaria. Então, eles tentariam de uma forma gradativa ou gradual se acostumando com o ambiente, eles tentariam ir devagarinho, de uma forma mais assim, devagar, lenta, para se aclimatar e se acostumar com o ambiente novo. E aos poucos, né, aos poucos, de forma gradativa, eles se preparariam, teriam condições melhores, se capacitariam para suportar aquele ambiente mais claro, com mais luz, porque se prepararam, adquiriram condições. Então é isso, né?
até um dia a mariposa se tornar um vagalume, ela precisa, então, buscar esta luz. Né? A mariposa que vai em busca desta luz, ela vai em busca desta luz porque o seu ser, internamente, ele sabe que a luz é importante. E a luz a atrai. As mariposas são atraídas de forma natural, espontânea, pela luz. Né? E muitas delas, muitas mariposas não conseguem suportar a energia ou a luz, ou o calor provenientes desta luz, e algumas acabam morrendo, como eu disse, de uma forma metafórica, tá? É uma forma figurativa. Muitos espíritos não suportam tanta luz. Então, existem muitos espíritos que não suportam muita luz. Tá? Então, o exemplo da mariposa, do vagalume, são apenas figuras metafóricas. São figuras que eu utilizei para explicar esta situação. Então, muitos espíritos ainda apegados a crenças limitantes, a falsas doutrinas, muitos espíritos ainda apegados a certos dogmas, ritos, rituais, espíritos ainda aprisionados no sectarismo religioso, no fundamentalismo religioso, na ortodoxia religiosa, no preconceito religioso, no separativismo religioso. Enfim, muitos destes espíritos não suportam ainda uma porcentagem, uma potência de luz e de amor, porque estes espíritos ainda estão caminhando, estão ainda em busca deste despertar espiritual e de expansão de consciência. Se tentarmos trazer muita luz para estes espíritos, eles poderão não suportar. Muitos não compreenderiam, muitos não aceitariam, muitos entrariam em fúria, muitos poderiam, então, entrar num padrão vibratório mais baixo, tornando-se agressivos. Enfim, muitos espíritos ainda estão caminhando, trilhando o seu caminho. Então, assim, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um escolhe o que é melhor para si. Mas muitos espíritos apegados às paixões terrenas, aos seus bens materiais e também apegados às suas crenças limitantes, com uma visão extremamente estreita de espiritualidade, não suportariam receber uma quantidade de luz, de amor e de energia, porque ainda estão se capacitando. Então, se tentarmos, por exemplo, trazer luz à compreensão de muitos, muitos não suportariam. Então, tal como a mariposa, que não suporta uma quantidade, uma porcentagem, uma potência de luz, porque muitas acabam morrendo nesta busca pela luz, assim ocorre com alguns espíritos. Alguns espíritos não suportam uma quantidade, uma porcentagem, uma potência emanada pela luz e pelo amor. Isto é devido à condição evolutiva destes espíritos. E existem outros espíritos que, assim como os vagalumes, conseguem já manifestar a sua própria luz.
iluminando aquele meio ambiente onde eles estão, né? Então, assim como os vagalumes, espíritos já mais esclarecidos, né, que já alcançaram um certo nível de expansão de consciência e despertar espiritual, conseguem irradiar a sua luz, conseguem manifestar o seu amor, a sua luz, né? E em alguns momentos eles conseguem, por exemplo, permanecerem na luz. Em outros momentos essa luz se apaga, né? Então nós devemos ser como o sol, que sempre brilha. Devemos manter a nossa luz, a nossa chama acesa como uma vela, né? Porque mesmo a vela, ela se apaga, né? Se você acender uma vela, a chama desta vela vai consumir o pavio e a parafina, com o tempo, vai então consumindo a vela, e essa vela, em um tempo próprio, em um tempo determinado, ela vai se extinguir. Então, a vela, assim como a chama dessa vela, uma hora ela vai se extinguir. Então, devemos ser como o sol, que sempre brilha. Tá? Devemos, por exemplo, nos conectar com Deus e manifestar a luz de Deus dentro de nós 24 horas por dia, ou seja, sempre. Porque desta maneira a luz não se apagará. Tá bom? Então, aqueles espíritos mais iluminados, aqueles espíritos de luz, conseguem manifestar a sua própria luz durante um tempo muito maior. Assim como o Sol, mesmo que o Sol se ponha devido ao movimento de translação, rotação do planeta Terra, mesmo que o Sol se ponha, ele continua brilhando. O Sol jamais deixará de brilhar, se assim Deus quiser. Porque a luz de Deus jamais se apaga. A luz de Deus jamais se apaga. Que possamos manifestar a nossa própria luz, que possamos ser, que possamos sentir, que possamos emanar a luz de Deus através de nós sempre. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta e até o próximo vídeo. Muito obrigado.